Você já reparou que quanto mais você tenta controlar tudo, mais a sua vida parece fugir do controle? Você planeja tudo, tenta prever tudo, tenta controlar pessoas, resultados, futuro. E o que você ganha em troca? Ansiedade, frustração e aquele sentimento de que está sempre atrasado na própria vida. Hoje eu vou te contar o erro que 99% das pessoas cometem ao tentar controlar a vida. E se você ficar comigo até o final, você vai sair daqui com uma forma completamente diferente de enxergar controle, responsabilidade e paz interior. Talvez você se veja em um desses cenários aqui. Você tenta controlar o que os outros pensam de você. Cada mensagem não respondida, cada visualizado sem resposta, vira um filme de terror na sua cabeça. Você tenta controlar todos os resultados, do trabalho, do relacionamento, de um projeto novo. Se não sai exatamente como você imaginou, você sente que fracassou. Você tenta controlar o futuro, se preocupa com tudo que pode dar errado, revisa mentalmente conversas, cria cenários catastróficos na tua cabeça. E no fim, você vai dormir com aquela sensação de estar exausto mentalmente, mas sem sentir que está realmente vivendo. Se isso faz sentido para você, não é coincidência. Porque tem um erro central, um ponto cego na forma como quase todo mundo pensa sobre controle, e é isso que está roubando a sua paz. O erro que 99% das pessoas cometem é simples, mas devastador. Confundir responsabilidade com controle total. Você foi ensinado a acreditar que, se você não está no controle de tudo, se você não prevê todas as possibilidades, se você não garante todos os resultados, então você está sendo irresponsável, fraco, negligente. Só que isso é uma mentira. E essa mentira te empurra para um estilo de vida onde você tenta controlar o que não pode e negligencia o que realmente poderia controlar. Esse erro não é só uma ideia errada. Ele é a raiz de muita ansiedade, muita culpa desnecessária, muita comparação doentia e muita paralisia na hora de agir. Existiu uma escola filosófica, a dos estoicos, que há mais de 2000 anos já tinha identificado esse problema. Eles perceberam que a maior parte do sofrimento humano não vem dos fatos em si, mas da nossa relação com o controle, e eles construíram uma espécie de mapa mental para separar o que realmente está nas minhas mãos, do que nunca esteve, não está e nunca estará. Esse mapa é o que a maioria das pessoas nunca aprendeu, e é por isso que 99% cometem o mesmo erro, investem energia no lado errado. Nesse vídeo de hoje nós vamos 1. Entender a fundo esse erro de tentar controlar a vida inteira. 2. Ver como isso destrói a tua paz mental, os teus relacionamentos e tua produtividade. 3. Aprender com o estoicismo como reconstruir o seu conceito de controle. 4. E no final, eu vou te mostrar passo a passo como aplicar isso na prática, no trabalho, na vida amorosa e nos teus projetos pessoais. Não vai ser um vídeo motivacionalzinho vazio. Vai ser um vídeo para virar ferramenta na tua cabeça. Algo que você pode voltar sempre que sentir que está tentando controlar o incontrolável. Então, respira fundo, ajeita a postura, pega um café se você quiser, e vamos começar desmontando o erro das pessoas que tentam controlar tudo. Para entender como esse erro funciona, a gente precisa primeiro olhar para o que acontece na prática, no dia a dia, quando você tenta controlar tudo. Antes da gente mergulhar nas situações reais, deixa eu recapitular numa frase qual é o erro que 99% das pessoas cometem. Confundir responsabilidade com controle total. É achar que, para ser responsável, você precisa controlar tudo. O que os outros pensam, como as coisas vão acontecer, se tudo vai dar certo, se ninguém vai te criticar. E o problema é que quando você entra nesse modo mental, você começa a investir energia, tempo e saúde mental em coisas que simplesmente não estão nas suas mãos. Vamos começar com um campo sensível, relacionamentos. Imagina essa cena. Você manda uma mensagem para alguém importante para você. A pessoa visualiza e não responde. Em questão de segundos, a tua cabeça começa:
Ela está estranha comigo. Ah, o que foi que eu fiz? Será que está falando com outra pessoa? Eu devo mandar outra mensagem? Por que ela não me responde? E de repente, uma coisa simples, uma mensagem visualizada, vira um filme de terror psicológico. O que está acontecendo aqui? Você está tentando controlar o tempo de resposta da outra pessoa, o que ela está pensando, o sentimento dela em relação a você, a certeza de que você não vai ser rejeitado. Nada disso está nas suas mãos. Mas a sua mente, treinada a acreditar que responsável é quem controla tudo, tenta achar uma forma de garantir que tudo fique bem. Só que tem um detalhe. Você não tem acesso à mente da outra pessoa. Você não tem acesso ao contexto dela naquele momento. Você não tem controle sobre o que ela sente, pensa ou decide fazer. E quanto mais você tenta controlar, mais ansioso você fica. Você puxa assunto quando não quer. Você manda textão para se explicar sem necessidade. Você reage por medo, não por clareza. No fim, essa tentativa desesperada de controle muitas vezes afasta, em vez de aproximar. Esse é o erro em ação. Você pega algo que nunca foi seu, as reações do outro, e trata como se fosse sua responsabilidade direta. Agora vamos para o trabalho e para os teus projetos pessoais. Talvez você seja aquela pessoa que não consegue delegar nada, revisa tudo 10 vezes, tem medo absurdo de errar e vive com a sensação de que qualquer vacilo meu vai dar tudo errado. De novo, parece responsabilidade, mas muitas vezes é tentativa de controle absoluto. Você tenta controlar. Se o seu chefe vai gostar de cada detalhe, se o cliente nunca vai reclamar, se o projeto vai ser um sucesso unânime, se ninguém vai te criticar. E aí entra o padrão. 1. Você cria um plano perfeito na sua cabeça. 2. Se agarra nesse plano como se fosse a única forma aceitável de as coisas darem certo. 3. Qualquer desvio vira motivo de desespero, autocrítica pesada, sensação de fracasso. No fundo, você está dizendo para o mundo: ou é do meu jeito, ou está errado. Esse é o erro em estado puro. Você assume que tem controle sobre os resultados, quando na verdade só tem controle sobre os seus esforços. Você não controla o humor do seu chefe naquele dia, o orçamento do cliente, a economia do país, a maturidade da equipe, o algoritmo, o mercado. Mas se você acredita que ser bom é garantir o resultado, você vai carregar nos ombros um peso que nenhum ser humano consegue sustentar. Agora vamos para o território preferido da nossa mente controladora, o futuro. Talvez você se reconheça nisso. Você deita para dormir, e em vez da mente desacelerar, ela engata a quinta marcha. Você começa a pensar: e se eu perder o emprego? E se esse relacionamento acabar? E se eu nunca conseguir ganhar dinheiro com o que eu amo? E se eu ficar doente? E se... E a lista continua. Percebe que o mecanismo é o mesmo? Você está tentando controlar o incontrolável. Quer controlar se imprevistos vão acontecer? Quer controlar se problemas vão surgir? Quer controlar se a vida vai seguir exatamente o roteiro que você planejou? E já que você não pode controlar, a mente faz a segunda melhor coisa que ela acha que pode fazer: simular todos os piores cenários possíveis. Só que isso tem um custo enorme. Seu corpo reage como se o perigo fosse real. Agora, você vive num estado de alerta constante. Você não descansa de verdade. Você começa o dia já esgotado mentalmente. Vamos organizar esse padrão num ciclo para ficar claro. 1. Crença: eu preciso controlar tudo para ficar bem. 2. Ação: você tenta controlar pessoas, resultados e futuro. 3. Realidade: a vida não obedece seu roteiro. 4. Emoção: ansiedade, frustração, culpa. 5. Conclusão errada: se eu estou sofrendo, é porque eu não controlei o suficiente. 6. Resposta: você tenta controlar ainda mais. Percebe a armadilha? Você sofre porque tenta controlar. E a sua resposta ao sofrimento é tentar controlar mais ainda. Isso é igual tentar segurar água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa entre os dedos. E no fim, você está cansado, de mãos vazias e com a sensação de que o problema é você.
E tem um motivo forte para esse ciclo ser tão difícil de quebrar. Lá no fundo, muitas pessoas têm essa ideia. Se eu não me preocupar com tudo, eu vou ser irresponsável. Se eu não tentar controlar tudo, vai dar tudo errado. Se eu relaxar, eu vou perder tudo. Então, elas se agarram à preocupação como se fosse um tipo de seguro emocional. Só que preocupação não é controle. Ansiedade não é responsabilidade. Se culpar por tudo não é maturidade. Na prática, quanto mais você se ocupa do que não pode controlar, menos energia sobra para aquilo que realmente depende de você. Então, vamos recapitular o diagnóstico. Nos relacionamentos, você tenta controlar o que os outros pensam e sentem. No trabalho, você tenta controlar resultados e reações. No futuro, você tenta controlar o imprevisível. O resultado é quase sempre o mesmo: ansiedade crônica, sensação de fracasso, dificuldade de descansar e uma vida em que você está sempre reagindo, nunca vivendo de verdade. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma totalmente diferente de enxergar isso? Uma forma em que você continua responsável, continua comprometido, continua dando o seu melhor, mas sem carregar nas costas o peso de tentar controlar o universo inteiro? É aqui que o estoicismo entra com uma ferramenta que, se você realmente entender, pode mudar radicalmente a forma como você se relaciona com o controle. A famosa dicotomia do controle. Agora a gente vai desmontar essa ilusão de controle usando exatamente essa ideia estoica. O que está nas minhas mãos, o que não está, e como viver com muito mais leveza, sem virar uma pessoa largada ou irresponsável. Agora que você já viu como o erro dos 99% aparece na prática, a próxima etapa é aprender a pensar diferente sobre controle. Até agora a gente falou do problema. Como tentar controlar tudo destrói a tua paz, teus relacionamentos e até a tua produtividade. Agora eu quero te apresentar uma ferramenta mental, que para mim foi um divisor de águas. Os estoicos chamavam isso, em essência, de separar o que depende de você do que não depende. Parece simples demais? É simples, mas não é fácil, porque exige que você aceite algumas verdades que o seu ego não gosta de ouvir. Um filósofo estoico chamado Epicteto começa o manualzinho dele dizendo, em resumo, algumas coisas dependem de nós, outras não dependem. E ele coloca na categoria depende de mim coisas como minhas opiniões, minhas escolhas, meus desejos, minhas ações, o esforço que eu coloco, o modo como eu respondo ao que acontece. E na categoria não depende de mim. O corpo em si, doenças, envelhecer. O que os outros pensam de mim, fama, reputação, dinheiro entrando ou não, sucesso ou fracasso de um projeto, quanto tempo eu vou viver, eventos externos, tipo crise, política, acidentes, etc. Traduzindo para hoje, você controla o que faz, mas não controla o resultado. Você controla o que fala, mas não controla como a outra pessoa vai interpretar. Você controla o quanto se prepara, mas não controla se o mundo vai dizer sim para você. Imagina que a sua vida é dividida em 2 círculos. 1. O círculo do que depende de você. 2. O círculo do que não depende de você. O que os 99% fazem? Eles colocam quase toda a energia no círculo errado. Tentam controlar o humor dos outros. Tentam controlar o futuro. Tentam controlar se vão ser amados, validados, aplaudidos. E aí, quando a realidade não obedece, vem aquela sensação de fracasso. O convite estoico é: coloca a tua energia, a tua preocupação e a tua responsabilidade apenas no círculo do que depende de você. Não é ser largado, é reorganizar o foco. Vamos fazer um exercício agora, rápido. Pensa em uma preocupação que está te acompanhando nos últimos dias. Pode ser algo no trabalho, algo num relacionamento, algo sobre dinheiro ou sobre o futuro. Pensou? Beleza. Agora, se você puder, até fala em voz alta ou escreve num papel depois de ver o vídeo. O que exatamente depende de mim nessa situação? E aqui entra a honestidade brutal. Depende de você o que você vai fazer hoje sobre isso. Depende de você como você vai conversar com a pessoa. Depende de você
o nível de preparo que você vai ter. Depende de você o tipo de pessoa que você escolhe ser, independentemente do resultado. Mas não depende de você. A reação do outro, o tempo que leva para algo acontecer, o reconhecimento imediato, se o mundo vai te recompensar rápido pelo que está fazendo. Percebe a diferença? Você continua responsável por aquilo que é teu, mas você para de se cobrar pelo que nunca esteve sob seu comando. Vamos esclarecer de uma vez. Responsabilidade é responder com maturidade à parte que te cabe. Controle total é acreditar que você consegue determinar tudo o que vai acontecer. O problema é que muita gente aprendeu assim. Se deu errado, a culpa é 100% minha. Se alguém está magoado, a culpa é 100% minha. Se o projeto não deu certo, eu sou um lixo. Isso não é responsabilidade. Isso é ego misturado com trauma. Responsabilidade estoica é mais ou menos assim. Eu pergunto, qual é a minha parte aqui? Eu faço essa parte com excelência. E o que não for minha parte, eu aceito. Aceitar não é gostar. Aceitar não é achar bonito. Aceitar é reconhecer. Isso está fora do meu controle direto. Então não faz sentido eu viver em guerra interna com isso. Mas. Agora tem um ponto importante. Muita gente interpreta errado essa ideia, e eu quero evitar que isso aconteça com você. Deixa eu te mostrar 3 distorções comuns. Distorção 1. Se não depende de mim, então não devo me importar. Primeira distorção. Então se muita coisa não depende de mim, eu vou virar vórtice para tudo. Não. Estoicismo não é indiferença fria, é direção. Você pode se importar com sua família, seus amigos, seu país, seu trabalho, o mundo. Mas você precisa entender qual é a sua parcela real de ação nisso. Exemplo, você pode se importar com a saúde de alguém que você ama. O depende de você. Estar presente, apoiar, incentivar tratamento, ouvir. O não depende de você. Se a pessoa vai seguir tudo, se o corpo dela vai reagir bem. Você não vira uma pedra. Você vira alguém que ama com maturidade, sem se achar Deus. Distorção 2. Se não garanto o resultado, então não adianta tentar. Segunda distorção. Se eu não controlo o resultado, então por que eu vou me esforçar? Isso é quase uma birra existencial. Tipo, se o mundo não me garantir o resultado que eu quero, então eu não jogo. O estoico pensa o oposto. Justamente porque eu não controlo o resultado, eu vou colocar toda a minha energia no esforço, porque isso é a única parte que é verdadeiramente minha. Você não controla se um vídeo vai viralizar, mas controla se você estuda, se você treina, se você entrega valor, se você posta com consistência. Isso é virtude, fazer o que é certo, independentemente do resultado imediato. Distorção 3. Jogar no não depende de mim aquilo que é fuga. Terceira distorção, talvez a mais perigosa, usar não depende de mim como desculpa para fugir da própria responsabilidade. Por exemplo, meu relacionamento acabou, não depende de mim. Mas você nunca comunicou, nunca trabalhou suas próprias travas. Meu trabalho é uma merda, não depende de mim. Mas você não se movimenta, não estuda, não se posiciona. Minha saúde está ruim, não depende de mim. Mas você ignora sono, alimentação, sedentarismo. Percebe? Tem coisa que depende sim de você, e você está jogando na caixinha errada para não lidar com o desconforto de agir. O uso correto da dicotomia do controle não é não depende de mim, então dane-se. É, o que é realmente meu aqui? Eu vou assumir. O que não é meu? Eu preciso soltar. Essa combinação é o que traz paz sem virar passividade. Tem uma nuance legal aqui que ajuda muito. Além da esfera de controle, o que é 100% seu, existe a esfera de influência. Controle, aquilo que você decide diretamente. Influência, aquilo que você pode afetar, mas não determinar. Exemplos. Você não controla se alguém vai se abrir com você. O mas pode influenciar sendo confiável, escutando, não julgando. Você não controla se o chefe vai te promover. O mas pode influenciar, entregando mais, se comunicando melhor, mostrando seu valor.
Você não controla o futuro da economia. O mas pode influenciar sua posição nele, estudando, poupando, empreendendo, se adaptando. Isso é importante porque, se você trata influência como controle, vira ansiedade. Se você trata controle como se fosse nada, vira vitimismo. Vamos pegar agora aqueles 3 campos da parte 2 e olhar com essa nova lente. 1. Relacionamentos. Mensagem visualizada e não respondida. Depende de você, a forma como você se comunica, o tipo de mensagem que você manda, o quanto você respeita o espaço do outro, a interpretação que você escolhe dar para a situação. Não depende de você. Se a pessoa vai responder rápido, se ela está num bom dia, se ela quer o mesmo nível de contato que você, se ela vai te escolher a longo prazo. Quando você entende isso, muda o jogo. Em vez de surtar, você observa. Em vez de mandar 10 mensagens seguidas, você espera. Em vez de se humilhar, você se posiciona com respeito por você e pelo outro. 2. Trabalho e perfeccionismo. Projeto no trabalho. Depende de você, a qualidade do seu esforço, o cuidado que você põe no que faz, o pedir feedback, o estudar, se preparar, ser honesto. Não depende de você. Se o cliente vai amar o resultado, se a empresa vai te reconhecer, se o mercado está fácil ou difícil. A partir dessa lente, você ainda busca a excelência, mas sem se destruir por aquilo que ultrapassa a sua alçada. 3. Futuro e ansiedade. Medo do futuro. Depende de você. Como você usa o presente, as decisões que você toma hoje, o quanto você se prepara para cenários possíveis, o tipo de pessoa que você se torna. Não depende de você. Todos os imprevistos, todas as decisões dos outros, cada curva que a vida vai tomar. Os estoicos diriam: se prepare bem para aquilo que você pode prever. Aceite com coragem aquilo que você não pode. Então, qual é a verdadeira virada estoica aqui? Deixar de tentar controlar o mundo e começar a governar a si mesmo. Essa é a transição do controlador ansioso para o adulto responsável. Um vive em guerra com o que é, o outro vive em paz com a realidade, sem parar de agir. A partir de agora, toda vez que você se pegar preso em alguma situação, eu quero que essa pergunta ressoe na sua cabeça. O que exatamente depende de mim aqui? Se você responder isso com sinceridade, você já vai estar à frente da maioria das pessoas. Agora, a gente vai sair da teoria e ir para a prática. Exercícios estoicos concretos que você pode começar a aplicar hoje para treinar essa nova forma de se relacionar com o controle. A gente vai falar de como lidar com preocupações na hora de dormir, como reagir a crises no dia a dia e como tomar decisões importantes sem ficar paralisado pela necessidade de controlar tudo. Agora que você entende o mapa, a próxima etapa é usar esse mapa na vida real. Até aqui talvez você esteja pensando: tá, eu entendi a ideia, mas como é que eu levo isso para a vida real, para o meu dia caótico, para as minhas crises de ansiedade, para os meus relacionamentos? Filosofia estoica não foi feita para ficar em livro, ela foi feita para ser treinada. Então agora eu vou te mostrar alguns exercícios práticos que você pode começar a usar hoje. Não é para tentar fazer todos perfeitos de uma vez. Escolhe 1 ou 2 para começar e vai ajustando. Ferramenta central. O que exatamente depende de mim aqui? Você. Esse é o exercício mais simples, mas é a base de tudo. Sempre que você sentir ansiedade subindo, raiva explodindo ou aquele desespero de preciso controlar isso, você vai pausar e fazer uma pergunta. O que exatamente depende de mim aqui? E aí você segue 3 passos. 1. Nomeia a situação em uma frase. Meu chefe não respondeu meu e-mail importante. A pessoa que eu gosto está distante. Ou estou com medo de não conseguir pagar as contas daqui a alguns meses. 2. Separa em 2 listas rápidas, mental ou no papel. Lista A. Coisas que eu não controlo aqui. Lista B. Coisas que eu controlo aqui. 3. Escolhe uma ação da lista B para fazer hoje. Só uma. Não é para resolver a vida, é para se mover naquilo que é seu.
Exemplo prático. 1. Relacionamento. Situação. Mandei mensagem. A pessoa visualizou e não respondeu. Não depende de você. O se ela vai responder, o quando vai responder, o que ela está sentindo, o se ela quer o mesmo ritmo que você. Depende de você. A interpretação que você escolhe dar, o não mandar 15 mensagens seguidas, o respeitar o espaço, o decidir se esse tipo de dinâmica faz sentido para você a longo prazo. Ação escolhida. Eu vou mandar uma mensagem clara e honesta mais tarde, dizendo o que eu sinto e o que eu gostaria, sem cobrança. E depois disso eu vou observar, não perseguir. Exemplo prático. 2. Trabalho. Situação. Tenho medo de errar numa entrega importante. Não depende de você. O se o cliente vai amar, o se todo mundo vai elogiar, o se não haverá nenhum ajuste. Depende de você. O revisar seu trabalho, o pedir feedback antes, o comunicar prazos com clareza, o ser honesto sobre o que é possível entregar. Ação escolhida. Vou pedir para alguém de confiança revisar comigo e vou alinhar expectativa com quem me pediu o trabalho. Quanto mais você praticar essa pergunta, mais natural vai ficar. No começo, você lembra dela depois de surtar. Depois, você começa a lembrar durante. Até chegar um ponto em que começa a lembrar antes de reagir impulsivamente. Ferramenta. Um ritual curto diário, à noite, para educar a mente. Se você curte escrever, esse aqui é poderoso. À noite, antes de dormir, você pega um caderno e faz uma página dividida em 3 colunas. 1. Situação do dia 2. O que não dependia de mim. 3. O que dependia de mim. Como respondi. Exemplo. Situação. Levei uma bronca injusta no trabalho. Não dependia de mim. O humor do meu chefe, o jeito dele falar, o dia ruim que ele teve. Dependia de mim. Como eu escutei, se eu respondi com agressividade ou não. Se eu vou usar isso para me vitimizar ou para ajustar algo. Outro exemplo. Situação. Briguei com meu parceiro A por uma bobagem. Não dependia de mim. Os gatilhos da outra pessoa, a forma como ela aprendeu a discutir, dependia de mim. O tom que eu usei, se eu ouvi de verdade, se eu pedi desculpa pelo que é meu. Mais um. Situação. Passei o dia inteiro preocupado com dinheiro. Não dependia de mim. Estado da economia, inflação, decisões do governo. Dependia de mim. Se eu sentei para fazer contas, se eu busquei opções de renda, se eu continuo só reclamando ou se monto um plano. Esse diário faz 2 coisas com o tempo. 1. Te mostra por escrito que você está carregando coisas que não são suas. 2. Te lembra que sempre existe alguma microação sob seu controle, mesmo em situações difíceis. Se você fizer isso por 1 semana, você já vai começar a perceber padrões. O Triceway-Tutana, ferramenta. Antecipar obstáculos sem tentar controlar tudo. Os estoicos tinham um hábito chamado, em latim, premeditatio malorum, algo como premeditar os problemas. Não é ser pessimista, é ser realista preparado em vez de ingênuo ansioso. De manhã você pode fazer uma versão simples disso em 5 minutos, passo a passo. 1. Pergunta 1. O que é provável que saia do jeito que eu não quero hoje? O trânsito, o alguém atrasar, uma resposta seca, um problema no trabalho, um plano que não vai se cumprir. 2. Pergunta 2. Como eu quero responder se isso acontecer? Se eu pegar trânsito, eu vou aproveitar para ouvir algo útil, não para xingar todo mundo. Se alguém for grosso comigo, eu vou pausar antes de responder. Se essa reunião der errado, eu vou aprender algo para a próxima, em vez de me destruir. 3. Pergunta 3. O que já depende de mim agora para esse dia ser melhor? O dormir melhor hoje à noite, o comer algo mais leve, o mandar uma mensagem importante, o organizar um mínimo o dia. Hoje, por exemplo, eu posso dizer assim: é provável que alguma coisa no meu dia não saia como eu planejei. Eu não controlo isso, mas eu escolho responder com calma, curiosidade e responsabilidade pela minha parte. Com o tempo, esse ritual faz você parar de se chocar com o óbvio. Nossa, a vida tem imprevistos.
e começar o dia num modo mais preparado e menos dramático. Ferramenta, quando você estiver travado numa situação grande. Para situações mais pesadas, tipo fim de relacionamento, crises financeiras, problemas de saúde, eu gosto muito de um exercício de 2 listas. Lista 1, ação. Lista 2, aceitação. Como funciona? 1. Você escreve o problema no topo da página. O terminei um relacionamento e estou devastado. O tô afundado em dívida. O recebi um diagnóstico difícil. 2. Na lista. Ação, você escreve tudo o que ainda está sob sua alçada. O com quem você pode conversar, o que tipo de ajuda pode buscar, o quais hábitos pode ajustar, o quais decisões precisa tomar, mesmo que sejam dolorosas. 3. Na lista aceitação, você escreve o que você não consegue mudar, por mais que doa, ou a decisão da outra pessoa de ir embora, ou o passado, ou o fato do problema já ter acontecido, ou algumas consequências inevitáveis. 4. Compromisso, o com a lista. Ação, você se compromete a agir, mesmo pequeno. O com a lista aceitação, você se compromete a parar de lutar mentalmente contra aquilo, dia após dia. Exemplo, fim de relacionamento. Problema. Terminei um relacionamento de anos, não queria que acabasse. Ação. O fazer terapia, o se afastar das redes da pessoa por um tempo, o conversar com amigos de confiança, o reconstruir rotina, o cuidar de sono e alimentação, o avaliar o que você pode aprender com essa história. Aceitação. A decisão da outra pessoa, o fato de que esse ciclo terminou, o tempo que o luto vai levar, o fato de que não existe voltar. Percebe? Você não vira um robô que não sente nada. Você sente tudo, mas não fica tentando controlar o que já não é mais seu. Ferramenta. Um roteiro rápido para quando tudo der errado de repente. Em momentos de crise, uma notícia ruim, um conflito forte, um imprevisto grande, é difícil pensar com calma. Então você pode ter um pequeno script estoico decorado, algo como script em 4 passos. 1. Pausa física. O 3. Respirações profundas, o soltar os ombros, o não responder na hora. 2. Pergunta. O que depende de mim aqui nas próximas 24 horas? 3. Decisão mínima. O escolher uma ação concreta e pequena que esteja sob seu controle. Uma ligação, uma conversa, uma anotação, pedir ajuda. 4. Frase de realidade. O resto eu não controlo. Eu vou lidar com o que é meu, um passo de cada vez. Você recebe uma mensagem. A gente precisa conversar, em um tom tenso. Seu corpo entra em caos. O controlador interno já quer imaginar 1000 cenários, responder na hora, se explicar antes mesmo de saber do que se trata. Você aplica o script. 1. Respira fundo, não responde no impulso. 2. Pergunta. O que depende de mim aqui? O responder com calma, o abrir espaço para conversa, o estar disposto a ouvir. 3. Ação. O ok. Vamos conversar sim. Que horas é melhor para você? 4. Frase de realidade interna. Eu não controlo o que a pessoa vai dizer, mas controlo ouvir com abertura e falar com honestidade. Tem uma coisa importante. Você não vai ver esse vídeo, aplicar um exercício e nunca mais tentar controlar o que não depende de você. Você vai tentar controlar de novo. Eu também. Todo mundo. A diferença é, antes você fazia isso no automático. Depois de entender o que está acontecendo, você começa a perceber o padrão mais rápido. E cada vez que você percebe, é uma oportunidade de treino. Então, quando você se pegar, stalkeando alguém compulsivamente, remoendo conversa na cabeça, tentando prever cada detalhe do futuro, em vez de se xingar, você pode dizer, ok, peguei meu controlador em ação de novo. O que depende de mim aqui? O que não depende? Qual é o meu próximo pequeno passo responsável? Esse é o espírito estoico, não perfeição, mas treino constante. Agora você já tem a visão do erro que 99% das pessoas cometem, a virada de conceito com a dicotomia do controle
e alguns exercícios práticos para treinar isso todos os dias. Se você chegou até aqui, respira um pouco e olha para a jornada que a gente fez juntos nesse vídeo. A gente começou falando de um erro que 99% das pessoas cometem: tentar controlar a vida inteira, pessoas, resultados, futuro, e depois se culpar quando a realidade não obedece. A gente viu isso nos relacionamentos, quando você tenta controlar o que o outro pensa e sente; no trabalho, quando você tenta controlar a reação do chefe, do cliente, do mercado; no futuro, quando você tenta controlar cada curva do caminho e entra num estado constante de ansiedade. Depois a gente trouxe o olhar estoico: separar o que depende de você do que nunca dependeu. E por fim a gente entrou na prática. A pergunta de ouro: o que exatamente depende de mim aqui? O diário do controle, o ritual da manhã, as listas de ação X aceitação, o script para momentos de crise. Ou seja, você não saiu daqui só com filosofia, você saiu com ferramenta mental. Se eu tivesse que resumir todo esse vídeo em uma frase, seria: o erro que 99% das pessoas cometem é tentar controlar o que não depende delas e abandonar o que realmente depende. Elas tentam controlar o que o outro sente, se vão ser admiradas, se o futuro vai certinho de acordo com o plano, se não vão ser criticadas, se nunca vai acontecer nada inesperado. E, ao mesmo tempo, largam o que é delas. Como respondem, como se preparam, que tipo de pessoa estão se tornando, quais decisões tomam hoje, que hábitos cultivam. A saída estoica não é: ah, dane-se tudo, eu não controlo nada mesmo. A saída é: eu não controlo o mundo, mas controlo o meu caráter, minhas escolhas, minha resposta aos fatos. É aqui que está a verdadeira liberdade. Não em mandar em tudo, mas em governar a si mesmo. Deixa eu te deixar com uma imagem. Imagina que a sua vida é um barco em alto mar. O mar são os eventos: clima, ondas, tempestades, calmaria, outros navios. Você é o comandante. O erro dos 99% é achar que, para ser um bom comandante, você deveria controlar o tamanho das ondas, a direção do vento, se vai ter tempestade ou não. E aí, quando vem uma tempestade, a pessoa se sente um fracasso. Eu devia ter previsto isso, eu devia ter evitado isso, eu devia ter controlado isso. O estoico entende outra coisa. Eu não controlo o mar. Eu controlo o meu leme, as minhas velas, as minhas decisões a bordo. Você continua tendo trabalho, responsabilidade, decisões difíceis, mas você para de gritar com as ondas e começa a usar sua energia para segurar o leme. A pergunta não é: como eu faço para controlar o mar? A pergunta é: quem eu escolho ser como comandante, independentemente do mar que vier? Agora eu quero te propor um compromisso simples, mas poderoso. Se esse vídeo fez sentido para você, não deixa ele ser só mais um conteúdo que você consome e esquece. Escolhe um desses compromissos para colocar em prática nos próximos 7 dias. 1. Compromisso 1. A pergunta de ouro. O todo dia, quando sentir ansiedade ou vontade de controlar tudo, você vai se obrigar a fazer a pergunta: o que exatamente depende de mim aqui? O nem que seja uma vez por dia. Só isso já muda muita coisa. 2. Compromisso 2. Diário do controle. Por 7 dias, antes de dormir, você vai escrever uma situação do dia e separar o que não dependia de você, o que dependia de você. O não precisa escrever bonito. É honestidade, não literatura. 3. Compromisso 3. 2 listas para um problema grande. Pega um problema grande que está te consumindo e faz as listas. Ação X, aceitação, como eu mostrei. Depois, escolhe uma ação da lista. Ação para fazer nessa semana. Escolhe um. Não tenta fazer tudo perfeito. Estoicismo não é performance, é prática consistente. E deixa eu te falar uma coisa importante. Talvez você tenha vivido a vida inteira tentando controlar tudo. Talvez você tenha crescido em um ambiente em que, se algo dava errado, a culpa sempre caía em você. Se alguém estava triste,
você se sentia responsável. Se alguma coisa saía do plano, você era acusado de ser relaxado. Então, quando eu falo que não é tudo sua responsabilidade, isso pode até dar um nó na sua cabeça. E tá tudo bem. Você não precisa virar um super estoico amanhã. Você não precisa nunca mais sentir ansiedade, nunca mais se preocupar. O que você precisa é começar a enxergar a diferença entre o que é seu e o que você só carrega porque te ensinaram assim, e aos poucos devolver para o mundo o que é do mundo e assumir com coragem o que é seu de verdade. Então, voltando ao título, o erro que 99% das pessoas cometem ao tentar controlar a vida. Esse erro é tentar controlar o que não depende e esquecer de governar o que depende. Se você saiu desse vídeo com um pouco mais de clareza sobre o que é seu, o que não é, e qual é o próximo passo responsável que você pode dar, então, para mim, esse vídeo já cumpriu o papel dele. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu vou te pedir duas coisas bem simples, e que estão, olha só, sob o seu controle. 1. Deixa um like nesse vídeo. O para você é um clique. O mas para o YouTube é um sinal de que esse tipo de conteúdo faz sentido, ou e merece ser mostrado para mais gente que está vivendo nesse modo de controle doentio. 2. Comenta aqui embaixo respondendo uma pergunta. Em qual área da sua vida você mais percebe que tenta controlar o que não depende de você? O relacionamento, o trabalho, o família, o futuro? Eu leio os comentários e isso me ajuda a criar vídeos cada vez mais direcionados para a tua realidade. Se você quiser continuar essa jornada comigo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque eu ainda vou trazer muito conteúdo para te ajudar a praticar o estoicismo na vida real, sem fantasia, sem frase de efeito vazia. Lembra disso, você não controla o mundo, mas você controla quem você se torna e como você responde ao que o mundo te entrega. Se você acertar essa parte, você já está bem à frente dos tais 99%. Obrigado por ter ficado até aqui. Cuida daquilo que está nas tuas mãos hoje e deixa o resto onde sempre esteve, fora do teu controle, mas dentro da tua capacidade de responder com coragem. Nos vemos no próximo vídeo.